Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entra em pânico. Ele é o maior muso fitness da Zona Norte de São Paulo. Além disso, é palmeirense apaixonado e já foi jogador profissional de videogame. Não bastasse tudo isso, ele ainda é influenciador digital com os melhores cupons de desconto. Ele é médico pós-graduado em nutrologia, medicina do esporte e bodybuilding coach. É empreendedor e mentor de muitos profissionais que trabalham em prol da saúde. Mais do que só o Projeto Verão, ele leva a sério a máxima de corpo são, mente sã. Seu maior case de sucesso foi ele mesmo. Quem conta essa história pra gente é ele, Giovanni Finazzi. Bom, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. A Mirna é uma querida, eu já a conheço há algum tempo, faço acompanhamento dela também. E hoje aqui com o Cris a gente já bateu um papo. Privilégio de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês e descobrir uns segredinhos aí de tudo que a gente vai falar. Muito bom. Ô Finazzi, conta aqui pra gente uma coisa. Você já falou algumas vezes que nunca sonhou efetivamente em ser médico. Como é que foi a sua trajetória até essa tomada de decisão e hoje atendendo milhares de pessoas e melhorando saúde, performance, estética? Um desastre. Basicamente foi isso. Não, brincadeira. Cara, eu sempre fui muito estudioso, fui muito nerdzinho, igual a gente fala. Desde pequeno eu sempre coloquei como prioridade aquilo que meus pais passavam para mim. Então a questão do estudo sempre teve em primeiro lugar. Quando eu fui começando bem do começo, ensino médio, a gente já tem aquelas ideias do que a gente quer fazer e principalmente do que a gente não quer fazer. E medicina estava nessa, das que eu não queria e nem pensava em fazer. Eu estudava muito tudo, mas assim, biologia era a matéria que eu menos gostava. Chegou no fim do terceiro colegial, de fato eu ainda não sabia o que prestar, acabei prestando 5 tipos de faculdade diferentes, 5 cursos. Eu fiz administração, engenharia, jornalismo, aviação e medicina. Que não tem nada a ver um com o outro. Tinha nada que se correlacionava. Essa fase é meio desafio para o jovem. Assim, decidir o futuro com 17 anos é algo que muita gente até muda depois. E tá tudo bem também. Quem sabe eu não saio da medicina ainda depois disso tudo. A gente torce para que não. Continua aí ajudando a gente. Mas aí eu acabei prestando tudo isso e eu passei em tudo, porque eu só estudava. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, quero fazer jornalismo. E aí eu me matriculei no jornalismo. E aí ele falou, tenta medicina. Você tem médicos na família? Não. Era o sonho do meu pai, da minha mãe, o sonho deles, assim. Tipo, ele sempre falou pra mim que gostava muito. E, claro, tem uma questão, ver seu filho se formando em medicina, sabe que vai trazer uma estabilidade financeira, enfim, tá tudo bem. E eu tinha uma cabeça de 17 anos que eu não pensava nesse lado. Eu falava assim, não, quero fazer o meu sonho e tudo mais. E, de fato, até hoje eu não penso nisso. Nunca foi pelo dinheiro, sempre falei isso. Acho que isso é uma consequência, mesmo que eu fizesse jornalismo ou qualquer outra área, a gente consegue isso fazendo um trabalho bem feito. Mas o ponto é que, assim, eu acabei prestando tudo isso, e eu não tinha nem certeza que eu queria o jornalismo, de fato. Hoje, se você perguntasse o que eu gostaria de fazer, eu acho que é aviação. Então, foi um período de muitas dúvidas, e aí eu acabei me matriculando nas 2 faculdades. Eu fui na faculdade de jornalismo, e aí eu falei assim, cara, quanto que eu tenho que ter de presença? Aí ela falou, aqui é anual, você tem que ter pelo menos 75% de presença. Aí eu falei, bom, o ano tem 12 meses, 1/4, então eu posso faltar 3 meses? Aí ela olhou para mim e falou assim, Aí eu falei, não, tranquilo, eu me matriculei, fiquei 3 meses faltando e pagando a mensalidade até decidir qual que eu fazia. Nesse meio tempo eu estava fazendo medicina já. E aí o combinado com meu pai foi, eu vou tentar 3 meses de medicina, se não rolar, aí eu vou pro jornalismo. Aí ele falou, não, tranquilo. Primeiro dia na faculdade, eu cheguei, as pessoas comemorando e raspando a cabeça. E, caraca, eu passei. E tinha gente que estava 10 anos tentando, tinha gente que já tinha feito outro curso e tal. E aí eu sentei na mesa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, não era pra mim. E detalhe, você já era tatuado, já tinha esse estereótipo na época? Não, eu era bem nerdzinho. Isso foi depois da pandemia que eu dei uma surtadinha igual todo mundo. Mas antes eu era bem nerdzinho mesmo, assim, normal. E eu só não era o meu sonho, assim, tipo assim, as pessoas estavam lá, tinha gente que, já era enfermeiro, tinha advogado, tinha gente que era o sonho e não tinha condição de fazer medicina, e aí
conseguiu realizar agora. A gente estava 6 anos no cursinho, enfim. Eu era o mais novo da turma e eu era o que menos queria estar ali. Então, eu não consegui me encaixar, me enquadrar, não consegui ter relações muito próximas, assim, nos 6 anos, porque, de fato, eu não permitia isso. Não era minha vontade, meu desejo estar ali. No primeiro dia, eu cheguei em casa, assim, aos prantos, chorando. E eu falei, pô, não é pra mim e tal. Aí minha mãe falou, pô, relaxa, só o primeiro dia, mano. Fica tranquilo, vamos pro próximo. Aí eu cheguei no próximo e falei, porra, não é pra mim. Aí fui no próximo, não é pra mim, não é pra mim. Aí, não, relaxa, é o primeiro semestre, é teórico, ninguém gosta. E aí eu fui indo. Durante a faculdade, nos 3 primeiros anos, eu prestei administração na FGV. Você seguiu tentando? Segui, isso em off. Aí eu prestava, passava, eu falava pro meu pai, não, agora eu vou. Aí ele, não, relaxa, tenta mais um pouco. E aí, cara, eu fui até o 3º ano, até a metade, eu tava crente que eu ia sair. Tipo assim, todos os dias eu ia falando, cara, não dá mais. Não tinha nada que eu tinha estudado. Não, mentira, acho que a única matéria que eu olhei na faculdade e falei, nossa, eu gosto disso, foi estatística, que era só número e não tinha nada de anatomia, de órgão, de medicina. E era matéria que os outros alunos nem iam pra sala. Tipo assim, só tinha eu lá e a professora ficava muito feliz. Ela, nossa, obrigado por dar atenção pra minha aula. Eu falava, porra, eu gosto dessa. E aí, depois do 3º ano, veio a pandemia. Aí, na pandemia, eu fiquei 1 ano em casa. Eu falei, pô, ok, terminei o 4º ano da faculdade. E aí, depois, começa um período que é como se fosse um estágio obrigatório na medicina, que a gente chama de internato. Então, são os últimos 2 anos, o 5º e o 6º. Aí, esse já era presencial. Esse era o 2º ano da pandemia, mas pra gente que era estudante de medicina, não teve pandemia, não teve isolamento, a gente estava lá no hospital, tudo mais, auxiliando. Então, eu olhei e falei assim, cara, tá tudo fechado, já fiz 4 anos, esse ano vai continuar tudo fechado e eu vou fazer aqui, tipo, nem que eu queira fazer outro curso eu vou conseguir. E aí, ano que vem é o último ano. Eu falei, beleza, então vou fazer medicina. Então, demorou 5 anos para eu aceitar que eu ia fazer medicina. E aí, no último ano, quando começou o último ano de fato, todos os meus amigos estavam assim, caralho, esse ano a gente vai ser médico, esse ano eu vou me formar, tem formatura. E eu tava, caralho, esse ano eu vou ser médico, que merda, joguei minha vida fora. E aí foi onde eu fiquei no meu pior momento psicológico, assim, onde eu tava mais próximo de concluir o curso, que teoricamente seria o alívio de todo o receio que eu tive, mas foi onde me trouxe mais insegurança do que fazer dali pra frente. E aí eu fiquei zoado mentalmente, fiquei bem magrinho, parei de comer, estava triste, um processo depressivo. Mas depois disso veio outra parte, que é onde eu me encontrei e deu tudo certo. Então, terminamos e deu certo. Que loucura, né? Pensar nisso, que você ficou insistindo 5 anos. Aí no 6º, efetivamente, quando você se forma, que poderia ser a sua virada de... Cara, agora eu vou ter liberdade para escolher o que eu quero fazer de verdade. Você ainda insistiu mais um pouco. Não é... É uma persistência com uma certa teimosia ali de, ok, já tô aqui, vou fazer. Sim, eu tenho muito disso e eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Tipo assim, mesmo que seja errado, que não seja o resultado que eu gostaria, eu vou fazer o meu melhor e ver o que rolou, para poder corrigir e melhorar dali para frente. Então, por exemplo, na escola, eu lembro que no ensino médio, eu fiz a ETEC, que é uma escola técnica com administração e tudo mais. E eu cursava o curso técnico de administração. Aí eu vi lá e, assim, cara, não era o que me encheu os olhos do ponto de vista da escola em si. E aí eu fui e falei, não, agora eu vou mudar para ir para uma escola melhor, para eu poder conseguir passar no vestibular, mesmo sem saber o que eu queria. E eu fui para uma escola que já era voltada, tinha um foco em medicina, pensando em vestibular. Então, era um colégio bem puxado. E assim, o meu sonho não era medicina. Mas aí eu pensei, pô, se eu vou me capacitar para passar no vestibular de medicina, eu consigo me capacitar para passar em outro que eu queira. Justo. Então, eu sempre fui indo para fazer tudo perfeito. E aí, a faculdade foi a mesma coisa. Eu, como não gostava de nenhuma matéria, eu estudava todas muito bem. Então, eu me saía bem em todas, porque eu não tinha minha preferência. Não vou estudar essa que eu gosto. Não gostava de nada, então fazia tudo. E o término foi a mesma coisa. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu falei, cara, eu vou fazer bem feito até o final para ver se rola alguma coisa. E rolou. Então, se eu tivesse desistido antes, se eu não tivesse ido até o final, eu não ia ter encontrado as oportunidades que apareceram. É engraçado ouvir o Finazzi falar que é diferente, né? Que muitas vezes a galera tem dúvidas sobre o que fazer e meio que faz de qualquer jeito. Só que a dúvida é quando você tem que, de fato, estar num platô de base bem definida para saber qual dos caminhos que vão ser oportunidade você está pronto para pegar aquela oportunidade, que é o que a galera sempre fala sobre sorte, preparo e tudo mais. Então, por mais que você estava descobrindo, você fala, cara, deixa eu cumprir o meu papel aqui, o meu job, fazer muito bem feito
E aí, dentro da jornada, eu vou entender, vou encontrar o caminho. E aí, eu tenho uma curiosidade. Onde entrou fitness nisso? Né? Que você falou, porra, me encontrei. E para onde você foi para esse mundo, né? Preparação de bodybuilding, enfim. Como que isso entrou na sua vida de alguma forma e que você conectou tudo isso? Boa. Esse ponto foi exatamente seguindo a própria linha que você comentou, de ir até o final e entender como é que funciona. Então, quando eu estava no processo de depressão, ali bem triste, onde eu já tinha tentado de tudo, cara, eu tentei religião, tentei álcool, tentei sair, eu nunca tinha saído. Cara, eu fiz tudo que você pode imaginar. Tatuagem também foi nessa época e nada assim me preencheu. Então eu estava continuando, persistindo, procurando ali caminhos. O primeiro contato com a atividade física que me trouxe um bem-estar, que eu não conseguia, tipo assim, cara, eu tava sem sorrir, triste e tal, foi durante a pandemia, no isolamento, eu tava morando ali na praia sozinho, e aí tinha liberado para poder andar no calçadão. Aí eu falei, pô, vou começar a correr aqui sozinho. E aí eu comecei a correr. Então isso foi no comecinho, acho que de 2022, a pandemia foi ali 20, 21 e tal. E aí eu comecei a correr, e aí eu lembro que eu corri, voltei em casa e dei um sorrisinho. Eu falei, nossa, tô endorfinado, como isso é bom. E aí eu falei, amanhã eu vou de novo. E aí eu fui de novo, e aí fui de novo, e fui de novo. E aí eu comecei a correr todos os dias ali na praia sozinho, e o tempo diminuía, eu ia melhorando. E aí chegou num momento que eu tava correndo 10 km todos os dias. Pela parte mental. Uhum. Sem estética, sem fitness, sem acompanhamento, foi por conta. Porque me trazia um bem-estar. Só que eu não comia, tava bem triste. E aí eu comecei a emagrecer. E aí eu fiquei com 57 quilos. E aí se você olhar uma foto de como eu era, você fala assim, cara, você estava doente. E realmente eu estava. A partir daí, eu fui buscar acompanhamento. E eu falei, não, tô ruinzinho, tô zoado, o que eu preciso fazer? Vamos fazer dieta e vamos fazer musculação, porque você não tem músculo nenhum, precisa. E eu comecei. Quando eu fui na academia, eu tinha esse preconceito, acho que todo mundo tem pela primeira vez, do cara maromba, da parada por estética, de ir lá, puxar ferro e não sei o quê. Eu falei, será? Só que eu saí de lá com a mesma sensação do dia da corrida. Eu saí de lá e falei assim, cara, eu tô feliz. Eu lembro que eu tirei uma foto assim, eu tava sorrindo, eu falei, nossa, faz uns 6 anos que eu não tiro uma fotinho dessa. E eu falei, amanhã eu quero de novo. E aí eu fui de novo. E durante esse 1 ano que eu fui indo com acompanhamento para conseguir reverter o quadro que eu tinha, para melhorar tudo mais, eu ganhei 20 quilos. Isso foi no ano que eu me formava em medicina, então 2022 ali. E aí, faltando 1 mês para me formar, em outubro, o influencer Renato Cariani viu minha evolução, me chamou para fazer umas lives, podcast. E aí eu lembro que eu fui lá, eu nem tinha Instagram, e aí eu fui lá e contei um pouquinho da minha história. Ele falou, cara, isso é legal, tal. E as pessoas começaram a mandar mensagem falando, pô, quero passar com ele. E eu nem tinha me formado ainda. E aí eu falei, será que eu posso trabalhar com isso? Será que dá para fazer? E aí os colegas da faculdade, que eu passei 6 anos ao lado, começaram a perguntar para mim, cara, o que você fez? Me ensina? Tal. E eu falei, porra, tô sendo referência para os futuros médicos aqui. As pessoas mais próximas estão perguntando. O influencer, por referência no Brasil, veio atrás. Acho que dá para fazer. E aí, faltando 1 mês, foi quando eu decidi ir para essa área. E aí, como eu nunca tinha estudado dentro da medicina algo que eu gostasse, eu me matriculei em 3 pós-graduações de uma vez. Porque ele não consegue fazer uma coisa só, né? É jornalismo e medicina. São 3 pós-graduações. Aí eu fiz as 3, mas foi muito bom, porque eu fiquei 6 anos estudando tudo que eu não gostava. Então, pô, quando eu sentei, estudei, falei, cara, que legal estudar isso. Aí eu falei, não, quero mais. Então, fui para as 3. E aí eu me formei, já comecei os atendimentos no começo do ano seguinte. Então, ali em janeiro, fevereiro, enquanto estava fazendo as pós. E foi essa loucura aí. Foi esse burnoutinho que tá rolando. Ô, Finazzi, foi nesse momento da sua virada, assim, de formando para médico que você começou a empreender? E se sim, assim, quais os primeiros passos até para quem está começando na área que você tomou e que você acredita que funciona? Cara, foi uma coisa que eu falo dentro do cenário médico é que eu fui direto para a minha primeira opção. E aí isso eu acho que é o mais importante para qualquer empreendedor. Eu estava determinado que eu não ia entrar no hospital para atender no pronto-socorro, para dar plantão, eu não ia no UBS, eu não ia fazer esse trabalho de médico. Então eu me dediquei única e exclusivamente ao consultório. Quando eu me formei, eu estava com isso na cabeça. Eu não tinha plano B, era só o plano A. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas acabam pecando. Eu quero ter o meu empreendimento, eu quero ter o meu negócio, mas eu vou fazer isso daqui um pouquinho como plano B também, e quando tiver bom eu faço só o outro. Você vai fazer os 2 mal feitos. Então, quando você prioriza o seu tempo, o seu negócio, você vai fazer isso muito bem feito, porque é a sua única opção.
E aí, hoje, eu tenho 1 ano e pouco aí de formado. Me formei no começo do ano passado, né, 2023. Cara, tô com as 2 clínicas, tô atendendo, tenho tudo, tenho agência, tem bastante coisa rolando, mas porque eu dediquei o meu tempo único e exclusivamente a isso. Os meus colegas de turma perguntam, nossa, como é que você conseguiu, tal? Tô ainda dando plantão. A gente faz mentoria para médico lá na clínica. E aí tem muito médico com anos de carreira que fala assim, cara, eu ainda não tenho o volume de paciente que você tem. E aí eu falo, pô, você teve o volume de tempo que eu tive se dedicando só para o consultório? Não, você estava fazendo outras coisas. E eu acho que é isso. Ninguém vai se sentir confortável em investir em você se você tem um outro negócio paralelo. Você mesmo está se dedicando para isso. A partir do momento que você vira e fala, não, esse é o meu negócio, eu vou fazer isso, pode investir em mim, aí acho que tudo começa a crescer. Foi dessa forma que eu tive o apoio de outros profissionais também. Não teve medo? Porque, em teoria, o plantão parece ser a ideia mais segura. E de fato é. E aí quando você vai para o consultório, que aí você começa a sua própria prospecção, a sua divulgação e os conteúdos. E eu lembro de você no começo, porque eu lembro de você na academia. É muito louco isso, né? Porque eu e o Finazzi, para quem não sabe, a gente mora na mesma região e treina na mesma academia. E eu lembro de ver essa sua evolução e de comentar com o personal dele. Nossa, como ele evoluiu. E aí, de repente, produção de conteúdo, as coisas acontecendo, assim, não teve um momento da sua vida que você se questionou e falou assim, cara, e se isso não der em nada, para onde eu vou? Olha, eu gosto do medo. O medo me move. Eu acho que todo mundo gosta do medo. Se a gente não tivesse o medo, tudo ia ser linear. Se fosse na montanha-russa e não tivesse medo, depois, quando você sobe e desce, não ia estar legal, você não ia comemorar. Então, se você faz tudo e está tudo muito seguro, se você não está com medo, você não vai comemorar aquilo, não vai ser uma conquista. Agora, quando você vai com medo, quando você faz, quando você se supera, é muito mais gostoso. Então, ir pelo caminho mais seguro não ia me trazer a felicidade que traz hoje, olhando tudo que está acontecendo, tendo feedback dos pacientes. Se eu fosse para o plantão, eu não ia estar aqui hoje contando essa história. Então, se tiver medo, é o caminho certo. Quando ele fala medo, às vezes a galera foge do medo, ele busca segurança, e eu vejo uma dor, Finazzi, nisso nos profissionais mesmo da área da saúde. Eu tenho alguns amigos, né, que ou ele vai por, vamos falar, objetivo de vida e tem inspira isso de alguma forma. Eu tenho alguns muito específicos que eu vou descobrindo assim, eu me especializei em atendimento de emergencista, né, que o cara se especializou para atender UTI, muito específico, né? E só que quando você olha para a visão macro, cara, como que você se posiciona como como marca pessoal, como você olha para as oportunidades e você pensa em trajetória, talvez pode ser por uma deficiência até mesmo de formação que não provoque isso, mas é bem aquele by the book, assim, né? Eu me formo, faço a especialização, não é especialização, né? Residência. Faço a residência, começo a atender. Em algum momento da jornada, ele olha mais com essa ótica de empreender e oportunidade. E você trouxe umas lições aí interessantes, cara. Porque quando a gente fala aqui sobre Código 42, a gente conversa com outros empreendedores, a escolha, ela nunca é um caminho certo. Ela é uma composição de erros e acertos, aprendendo com os erros e garantindo que você acerte mais do que você erre. E o medo, ele é um elemento que move. E eu acho que isso é uma provocação interessante com muitos empreendedores, Minas. Às vezes eu falo sobre isso. Você fala, cara, qual que é o seu nível de medo? E aí fala, medo? Eu falei, porra, medo. Porque se você não está, de certa forma, usando o suficiente para sentir um frio na barriga, talvez você não está acelerando o que poderia acelerar, você não está crescendo o que você deveria crescer. E isso faz parte de um processo de ousadia para se manter em evolução. E aí, você está encostado de alguma forma, ou você está numa sensação de segurança que é pior do que se você tivesse um emprego como empreendedor. Então é legal você trazer essa visão até para quem nos ouve, porque ela acompanha a nossa vida sempre, pessoal. E especialmente para quem trabalha com saúde, eu me identifico muito com essa fala do Finazzi, assim, eu também não tinha plano B. Eu tinha que fazer, o meu plano B era fazer o plano A funcionar. Não tinha essa opção de, eu vou trabalhar num outro consultório. Não, eu queria o meu negócio com a minha cara, com as minhas regras, com as minhas inovações. E não de uma forma arrogante, mas de uma forma de eu quero deixar minha marca no mundo. E eu acho que você tem muito disso. E eu até quero engatar essa coisa que o Cris trouxe, né? De ter o medo, de ter uma marca e quanto você também produz conteúdo para a internet.
Quem te acompanha já viu você, com certeza, com o Cariani, com outros grandes nomes aí do mundo fitness, mas eu quero saber o quanto essa produção também de conteúdo auxiliou para que você tivesse autoridade no seu trabalho. Bom, eu acho que, na verdade, essa questão da internet, do conteúdo, foi o meu maior medo. Como eu disse, quando eu decidi para essa área, eu nem tinha Instagram. Assim, eu era um cara, como vocês costumam dizer, low profile, não tinha nada. Eu odiava a rede social, quer dizer, ainda não gosto muito, mas eu não dominava absolutamente nada. E aí eu lembro que no dia 10 de outubro de 2022, eu mandei mensagem para 2 médicos ex-alunos da minha faculdade que atuavam na área, nessa área que eu atuo hoje. E eu falei, cara, tô indo para isso, você pode me dar uma dica? E aí ele falou, você tem que começar a captar paciente. Você tem que ter uma rede social. Eu lembro que eu tinha um Instagram ali que eu fiz para mandar mensagem para eles. E não tinha foto, não tinha nem nome. Era um nome que veio padrão lá. E aí eles falaram, começa a captar. E eu falei, não, beleza. Eu tinha pavor de câmera. Eu tinha foto assim com família. Cara, eu saía da foto. Falar, enfim. Não gosto muito de me expor. Mas era um medo. E aí eu enfrentei esse medo e eu entendi que esse era o caminho. Desde então, foi no dia 10 de outubro de 2022 que eu criei o Instagram e comecei. Eu lembro que o primeiro vídeo foi no quarto mesmo. Eu falei, meu nome é Giovanni Finazzi, faltam 40 dias para eu ser médico. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. E aí as pessoas começaram a engajar, piriri, pororó, e cresceu. Então, foi muito importante a parte de mídia, porque é onde a gente tem mais alcance. Uhum. O boca a boca é legal porque ele traz uma validação. Pô, não tem nada melhor do que você ouvir uma indicação de alguém próximo. Pô, legal, passa com esse cara, é bacana. Então, isso é importante. Mas em termos de expansão, a mídia, a internet, tudo isso é muito mais rápido, é exponencial. Então, é essencial. E eu fui desde o começo fazendo isso. E aí entra o ponto que o Cris comentou também. A gente, principalmente na área da medicina, ali, da saúde, como a Mirna comentou, a gente é instruído a seguir um caminho. Uhum. Então, a gente se forma para trabalhar para algum serviço. E não para ser o próprio serviço, ser o dono do próprio serviço. E esse foi o principal ponto que eu abordei na terapia durante esse 1 ano que eu fiz, que eu não queria ser médico, e isso se dava por conta das referências que eu tinha como médico. Os meus professores na faculdade, a imagem, o estereótipo do médico que a gente tem, é daquele cara mais conservador, que trabalha no hospital, que está de jaleco, exemplar, tal, e eu nunca me encaixei nisso. Então, eu não gostava que me chamassem de doutor. A primeira coisa que eu falava é não me chamem de doutor. Meu Instagram não era doutor. Eu não usava jaleco. Fazia questão de não usar jaleco. Eu tinha brinco, eu fiz as tatuagens, tudo para desconstruir a imagem de médico. E depois que eu entendi que eu posso ser o médico que eu quero ser, que é muito que a Mirna comentou, não é questão de soberba, de você falar assim, não, eu quero ser o melhor, mas de ser diferente, de fazer o que você quer de fato, de ser o dono do seu próprio negócio. Foi onde o meu trabalho começou a fluir melhor. Uhum. Foi onde eu comecei a ser mais sincero comigo mesmo e com os pacientes. Foi onde começou a se expandir mais e captar mais pacientes, porque eles se identificavam com isso e falavam, pô, é gente como a gente. Não é aquela imagem de médico, tipo assim, vai ser um papo sincero, vai ser legal. Nas minhas consultas acabam sendo um bate-papo. A Mirna já sabe, a gente vai lá, conversa, toma café, dá risada. Ela sai com o protocolo dela, com o tratamento, dá resultado e tá tudo bem. Uhum. Então, rede social, muito importante. Acreditar no seu trabalho, no seu diferencial, tão importante quanto, e sentir o medo. Se não tiver medo, é porque tem alguma coisa errada. Incrível isso. Você falou da questão do estereótipo. E essa é uma das perguntas que a gente puxou lá no começo, e eu quero retomar para isso. Assim. Eu entendo que o seu não estereótipo médico, então quem bate o olho em você, não olha e vai falar, ele é médico. Porque é um cara todo tatuado, é um cara que fala gíria, palavrão, é um cara que usa brinco e tudo mais. Mas eu entendo que isso, de alguma forma, te favorece. Justamente porque as pessoas elas entendem que é gente como a gente, tem uma proximidade. E até, Cris, de bastidor aqui, o Giovanni, até na hora que ele está conversando com você, porque ele deixou o WhatsApp dele disponível para qualquer dúvidas e tudo mais, ele manda emoji, manda figurinha, sabe? Para realmente aproximar o cliente de você. Você sente que isso advoga a seu favor ou você já enfrentou alguma barreira por conta disso? Não, já enfrentei. Teve um episódio que o paciente chegou na clínica, tinha marcado consulta comigo, não me conhecia, foi uma indicação, sei lá de quem. Aí ele chegou, olhou para mim e falou assim, você é o médico?
E passou a consulta desconfiado. Tudo que eu falava, ele refutava e deu para perceber. E já tiveram outras experiências dessas também. E teve uma mais recente, que eu gosto muito. Foi de uma paciente que chama Regina, uma querida também. E aí ela me mandou mensagem e falou assim, ó... vou ser sincera com você. Eu tinha dado uma palestra na minha faculdade. E aí um dos alunos gostou muito e falou, cara, legal, tá, vou indicar para minha família. E aí indicou. Ele era sobrinho da Regina. Aí era a Regina e o Ovani, que é o marido dela. Ele marcou a consulta. Ele precisava de reposição hormonal, tudo mais. Foi lá. Aí ele chegou, ele falou, meu sobrinho falou de vocês, fui lá na faculdade e tal. Quero fazer acompanhamento com você. Eu falei, não, vamos embora. Troquei um papo com ele, bem descolado, igual a Mirna comentou. Ele evoluiu pra caramba. Mas assim, melhorou disposição, melhorou libido, emagreceu, massa muscular. Cara, a vida do cara acelerou. Aí ele falou, cara, eu tô insistindo pra trazer minha mulher aqui, mas ela tá resistente. Deu 2 meses, ela marcou. Aí ela chegou lá, doutor, preciso te falar. Eu não vim passar com você antes, você tem idade pra ser meu filho, eu achei você doidinho, eu olhei e falei, o que esse menino vai fazer pra mim? Mas eu vi o que você fez com meu marido, faz em mim também, por favor. Aí eu fui e falei com ela, Rê, fico feliz que você falou isso, bem legal, uma motivação pra mim. Olhei os exames dela, ela estava entrando num quadro de menopausa, sem hormônio nenhum, e ela comentou, pô, o Vani tá voando, tá feliz, libido lá em cima, tal, e eu não consigo acompanhar, eu tô frustrada. E eu falei, seus exames mostram que você não tem hormônio. Você precisa voltar a ser aquela mulher que você costumava ser, você merece isso. Você está se acostumando com um novo normal que não é legal para você. Vamos fazer a reposição hormonal via implante, que é a abordagem que eu mais faço lá no consultório. Eu tenho medo de hormônio, você é muito novo, não sei o quê. Falei, não, tranquilo. Se você quiser, a gente faz em outras vias. Se você quiser ir para casa pensar um pouquinho. Ela, não, tá bom, eu vou para casa pensar. Aí ela saiu, sentou na recepção. Aí eu chamei a próxima paciente, que era um implante. O paciente veio feliz da vida, já levantou na recepção. Nossa, doutor, deu muito certo. Tal. Eu fiz a consulta. Terminei a consulta. Aí ela, doutor, eu olhei aqui. Tô com medo, mas vamos com medo mesmo. Pode fazer o implante agora. A gente fez o implante. Cara, ela retornou agora, 2 meses depois. Ela me mandou uma mensagem incrível. Ela falou assim, olha, muito obrigada, você salvou minha vida. Eu tô sentindo tudo aquilo de novo. Tô bem mais feliz. Aí ela me manda mensagem 6 horas da manhã indo treinar. Ela, tô conseguindo treinar. Vou falar para todo mundo, a partir de agora você é o meu médico. Então, assim, teve esse ponto do preconceito, que de fato é um preconceito. Mas eu gosto. Eu gosto porque aí a gente vai e faz o desafio, é algo que motiva mais. E, claro, também tem o ponto que as pessoas se identificam mais. Então, eu costumei... no começo, atender muitos pacientes mais jovens, pessoal da minha faixa etária, tatuadores, que eu tenho vários colegas, pessoas que tinham medo de ir aos médicos, muita gente que fez o primeiro acompanhamento da vida com o médico foi comigo, muita gente jovem. Então, isso advoga ao meu favor, como você perguntou, mas hoje já é uma questão que assim, as pessoas me conhecem do jeito que eu sou. Então, perfeito. Cara, é libertador não ter que usar uma máscara e poder falar um palavrão, poder mandar um emoji, digitar igual a gente digita no número pessoal. E tá tudo bem. Então, hoje eu consigo atender o público com uma faixa etária mais alta, como o público mais jovem também. E tem sido muito gratificante. Atende a família toda. Igual uma aí, né? Que exatamente, exatamente. Eu quero engatar uma pergunta que eu acho que agora o Cris vai gostar desse papo. Qual é? Vamos lá, Cris. Você falou aqui da questão do preconceito, que nada mais é, né, do que um conceito prévio em relação a algo que talvez você não conheça ou não conheça o suficiente. E eu percebo que no mundo fitness tem muito esse preconceito com a questão dos hormônios. Eu quero entender de você, como você lida com isso tudo, como é que funciona o seu trabalho nesse sentido. Você atende muitos atletas, então qual que é a diferença do atleta para a pessoa comum? Porque, obviamente, são formas de lidar muito diferentes. Então, eu quero que você fale mais sobre isso, porque às vezes é uma coisa que aparece aqui no nosso podcast de uma outra forma. As pessoas elas acham que tomar um medicamento como um Venvance para poder te estimular, tá tudo bem, mas de repente usar um hormônio que você muitas vezes até tem indicação, não, mas é hormônio eu não uso. Como é que é isso para você? Cara, é bem tranquilo hoje. Como eu te falei, eu me sinto muito seguro por conta dos resultados que eu tive com os pacientes. No começo, até eu mesmo tinha insegurança. Eu falava, meu Deus do céu, tô fazendo alguma coisa errada? Mas não. A gente tem cada vez mais a medicina se atualizando e quebrando
nem preconceitos, mas conceitos mesmo. A gente vê que algo estava errado e consegue corrigir. Então, eu fiz 2 cursos em Harvard, onde a gente foi falar de hormônios na saúde e na performance. E lá, um caso bem legal foi do próprio professor do curso. Ele era um estudante de Harvard lá no passado, e ele tinha pacientes que chegavam para ele e falavam assim: doutor, tô sem libido, meu casamento tá acabando, me ajuda. E aí ele falou assim: cara, vou começar a estudar isso, talvez você tenha uma queda de hormônio de testosterona. Isso bem lá atrás. Antigamente todo mundo falava: não, testosterona dá câncer, testosterona piora a saúde, nunca pode pensar nisso. Era algo bem proscrito na medicina. Ele foi lá, ele pegou, acho que camundongo, e ele viu que os camundongos tinham uma dança de acasalamento. Não lembro se era camundongo ou lagarto, enfim, era alguma coisa assim. E eles viram que tinha uma dança de acasalamento entre eles. Aí ele removeu o testículo dos homens, que é onde produz testosterona, e viu que parou de ter essa dança do acasalamento. Aí ele pegou testosterona e aplicou nos animaizinhos e viu que voltou o estímulo ali do acasalamento, da relação. E ele falou: pô, talvez esses homens que estejam com problema no casamento, com queda de libido, tenham falta de testosterona. E ele fez a aplicação de testosterona nos homens, em forma de estudo, claro, vendo tudo isso direitinho. E os caras mandavam mensagem... Mensagem não, né? Que naquela época não tinha mensagem, mas enfim, os caras vinham depois e falavam assim: pô, tá muito bom, melhorou, você salvou meu casamento, muito obrigado. E aí ele foi expulso de Harvard, isso no passado, por fazer esse manejo hormonal, testosterona e tudo mais. E durante esses anos fez muitos estudos, conseguiu mostrar através de literatura científica que realmente auxilia e é necessário. É um tratamento para quem precisa. Hoje ele voltou para Harvard, sendo professor do curso e mostrando isso para todo mundo. Então, eu me sinto muito confortável de mostrar que a gente tem literatura, a gente tem evidência científica de que isso é benéfico. E eu falo por experiência própria, cara. Eu era um menino com testosterona muito baixa, iniciei a reposição para quem precisava de fato e transformou a minha vida. O ponto é, o hormônio para quem precisa vai entregar qualidade de vida. A gente tem as pessoas que utilizam, fazem mau uso e abuso hormonal. Aí é uma outra parada. Meu papel como médico é trazer saúde para o paciente. Se ele precisa de hormônio, vai ser com hormônio. Se ele precisa de algo para controlar o açúcar, vai ser isso. É uma medicação. Existe na farmácia, você compra com a receita normal. Isso melhora a qualidade de vida. Mulheres na menopausa, homens na andropausa, quadros de hipogonadismo, que é quem não produz a testosterona como deveria. Tudo isso a gente consegue fornecer um tratamento. Já pensando, isso para o paciente normal, como você questionou, pensando em atletas, em fisiculturismo, em performance, aí não. São doses hormonais muito mais altas, elevadas, para trazer um resultado estético, que é aquilo que a gente tem no fisiculturismo. O trabalho dele é com o corpo, então ele quer ter o melhor corpo possível. Para isso, ele está disposto a utilizar o recurso que for, independente de saúde. O atleta ele não quer saber se ele tem um colesterol legal, ele quer saber se ele foi o top 1 ou o top 2. Meu papel como profissional é conseguir conciliar isso para um atleta. Então, é entregar resultado e saúde. E meu papel como médico para uma pessoa normal é conseguir entregar saúde e qualidade de vida. Então, tudo vai depender da dose, tá? Um homem normal que chega e faz uma reposição hormonal, como meu pai, por exemplo, meu pai treina mais ou menos ali, faz uma dietinha ok e tal, ele utiliza o hormônio para fazer a reposição. Não se compara a um atleta de 120 quilos que vai tomar hormônio dia sim, dia também. Então, eu tento compensar isso dentro de cada cenário e fazer da forma mais adequada para o paciente. Legal. E, Vinassi, a gente falou até nos bastidores, né, sobre isso de alta performance. E quando a gente empreende, de certa forma, a gente tem um jogo de alta performance do dia a dia ali. E que eu falo, a gente bota o pé no acelerador lá embaixo e fica assim por alguns meses, alguns momentos. E você até trouxe um ponto legal sobre isso, quando a gente fala de uma reposição que ela está dentro ali de uns padrões fisiológicos, e existe diferença disso, né? Porque quando você fala de reposição, a galera associa isso, e é um pouco da sua fala, ao bodybuilder, ao cara, ao marombeiro e etc, que não precisa. Só que na prática, hoje a gente vive num mundo de muita ansiedade, muito estresse, tomada de decisão, e todos esses elementos no dia a dia, seja no trabalho, né, empreendendo com alguém ou tendo seu próprio negócio, isso tem reflexo, né? E você falou algo que acho que é uma curiosidade que a galera não sabe, a diferença entre você usar isso por meio de implante. Porque às vezes você, chip da beleza, né, isso era usado em alguns momentos, eu queria que você explicasse para a galera esse elemento, né, de o implante em relação a uma reposição talvez tradicional,
que ela é intramuscular, né, injeção, né, para quem não entende, em comparação com uma reposição que é um teor fisiológico de tempo. Porque às vezes a galera entende que cara, vou implantar e está resolvido, mas ele é um acompanhamento, né, do ponto de vista ali prático do dia a dia. E para os empreendedores, muitos estão cansados, né, Mina? A gente tem aquela exaustão das entregas, assim. O que você traz de recomendação, trazendo um pouco essa visão e explicando? Porque, do ponto de vista prático, para mim faz muito mais sentido, é muito mais fácil e muito mais adepto a uma rotina de um empreendedor, alguém que tem aqui para entender e cuidar daquela máquina, porque no final só existe negócio, existe o cara, né? E até garante mais engajamento no tratamento, né? Bom, vamos lá. Implante hormonal nada mais é do que o mesmo ativo, o hormônio, na forma de implante. Se você tem indicação para utilizá-lo, seja transdérmico, oral ou injetável, você tem indicação para utilizá-lo em forma de implante. Qual que é a vantagem do implante? A duração pode ir de até 6 meses, ou a gente tem outros que duram mais tempo, até anos. E também a praticidade. Então, você não precisa ficar se aplicando, não precisa ficar passando diariamente. Você já tem o hormônio ali continuamente rolando no seu corpo. Além disso, isso vai trazer para você um impacto terapêutico melhor também. Não tem tanta oscilação do nível sérico, daquilo que fica no seu corpo, e você consegue ter uma melhora do seu quadro clínico e dos sintomas, ao contrário de outros métodos que você tem que ficar passando. Então, sobe e desce, e pode causar essa oscilação. Como que a gente faz um protocolo de implante? De acordo com a necessidade do paciente. Então, se ele tem um sintoma X, um Y, a gente vai e monta com base naquilo. Um ponto que eu, Giovanni, gosto muito de abordar com os meus e minhas pacientes é a questão financeira. Esse é um tratamento que dura até 6 meses e tem um investimento mais alto. Então, eu sento com eles e falo o que é prioridade para você, o que você quer melhorar daqui para frente, de 0 a 10, quanto que isso te incomoda e qual a sua capacidade de investimento. E a gente monta uma abordagem dentro desse cenário específica para cada indivíduo. Não tem algo padrão, não tem um beabá, não é algo que eu vou replicar, não é um chip da beleza, como a gente tem isso difundido. A gente muitas vezes acaba abordando implantes que não são nem hormonais, implantes de outros medicamentos que podem trazer uma melhora para o paciente com base naquele sintoma. Mas, se tem a necessidade de hormônio, a gente faz o implante hormonal. O ponto principal que a gente vai ter da variação de uma via para outra é a praticidade. Então, se você é um cara que não se liga em ficar furando, em ficar indo na farmácia, não liga da oscilação, não sente o impacto disso, se você é um cara que tem essa possibilidade, ou se você é um empresário que acaba viajando muito, não consegue ficar indo na farmácia, ou não quer ficar se furando, ou é uma mulher que não quer ficar passando gelzinho toda manhã, ou não sentir o impacto disso, o efeito desejado, a gente pode transicionar para outra via, que é o implante. Muitas vezes eu gosto de começar a primeira consulta com as mulheres fazendo a reposição hormonal em gel, porque elas vão sentir o impacto disso positivamente, já que elas precisavam do hormônio, e elas vão vir na segunda consulta e falar assim, cara, senti um impacto, mas acho que dá para ser um pouquinho mais. Cansei de passar o gelzinho. E aí elas me pedem, vamos fazer os implantes? Então ela já validou que ela tem a necessidade do tratamento, já sentiu a melhora disso e a gente só transiciona a via para trazer mais estabilidade aí por 6 meses. É até uma prova terapêutica que a gente fala. O paciente fica um pouquinho receosa, claro, num primeiro momento de fazer uma abordagem dessa, tem um custo mais alto, mas quando ela vê o impacto disso na forma de gel, acaba transicionando para o implante com toda a segurança. E aí depois de 6 meses, depois da abordagem, normalmente os pacientes retornam e pedem mais. Perfeito. Finazzi, para a gente começar a caminhar aqui para o final, a gente escutou a sua história e eu aposto que muitos empreendedores se identificaram com várias das coisas que você trouxe. E a gente sempre mira a musculação, a maioria começa mirando a questão estética. E aí vai fazendo, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, nossa, tô diferente. E aí vai engajando nisso tudo. E claro que existe uma resposta emocional e mental. E você lidou com isso tudo. De começar e falar, nossa, eu tô sorrindo. Nossa, depois de um tempo eu não tô me sentindo mais como eu me sentia. O que mais mudou desde quando você começou o esporte, como médico também já, até hoje? E o quanto você também percebe essa mudança nos seus clientes? Eu acho que essa é a chave de tudo. Eu comecei fazendo pela cabeça, pelo meu bem-estar, pela sensação que eu conseguia sentir com a atividade física que eu não consegui sentir em nada. Eu saí da academia no primeiro dia, feliz, eu tirei uma foto e falei, nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estava com endorfina rolando no corpo. Era um hormônio que a gente produz, natural, bem-estar. E eu pedia por mais no dia seguinte, fui por mais, e fui por mais, e fui por mais. E no dia que você não vai, seu dia fica ruim. Então você que tem um hábito e deixa de treinar, você fala assim, cara, hoje o dia está ruim. Eu hoje acordo 5 da manhã para ir treinar. É horrível acordar cedo, frio,
Mas é muito pior acordar mais tarde e não treinar. Meu dia rende muito menos, eu fico mal. Então, num primeiro momento, eu fui pela questão psicológica, pelo meu bem-estar, e foi ótimo. Hoje eu não vivo sem. Se você, num primeiro momento, for por essa questão, maravilha, eu sei que você vai perdurar. Se você quiser ir para academia por uma questão estética, para ficar bonito pelado, tá tudo bem também. Isso vai trazer autoestima para você, isso vai trazer uma liberação de dopamina, você vai ficar feliz e vai continuar. Você só não vai continuar na academia se você não estiver vendo o resultado, se estiver sendo frustrante, se você estiver fazendo da forma errada, se o ambiente não é legal. E para isso, entra o acompanhamento profissional. A gente estuda, a gente está lá exatamente para te auxiliar nesse processo. Seja com medicamento, seja com o personal, seja com o nutricionista para fazer o plano dietético e você conseguir evoluir. Cada dia que você vai e faz tudo 100%, você deita na sua cama à noite muito feliz e sabendo que você vai conseguir replicar isso no dia seguinte. Agora, cada dia que você vai e não consegue, se frustra, não tem para que manter essa frustração. Você não vai ver resultado, não vai conseguir fazer, você vai cessar esse acompanhamento. Então, fica o convite para quem quiser mudar mesmo e curtir, para ir lá e a gente mudar esse estilo de vida. Adorei. Não, o Finazzi estava falando... muda o jogo, né, Finazzi? Quando você... Eu sempre provoco os amigos. Eu era um cara que detestava treino. Eu já te falei isso? Não gostava. Que loucura. Para mim, treino era... Obrigação. E você via resultado nessa época? Não via. Por isso. E aí eu treinava, falei, tem que treinar e tal. E eu sempre provoco no sentido de, cara, não espere ser necessidade. Se dá o direito de testar e conhecer. E comigo foi um pouco isso, essa mudança de chave na pandemia. Cabeça tava indo, né, pro saco, igual a maioria. E eu lembro que entre 20 e 21, ainda no meio daquele abre, volta, não vai, eu comecei a treinar no estúdio. E quem me treinava, ela era uma pessoa que adorava bodybuilding, então era uma treinadora. Eu falei, vou treinar com ela, a Betinha. Cara, eu sofri. Nunca sofri tanto na vida, porque eu achei que eu treinava. E aí eu falei, opa, isso aqui é o que você falou. Eu cheguei em casa com aquele sorriso, foi divertido. Vou amanhã e vou de novo, e vou de novo. Até que, obviamente, se tornou um hábito. Então, de fato, a provocação aqui para quem desconheço, conheça, aprenda. Né? Se dê a liberdade e a possibilidade de ter resposta sobre isso. E teste diferentes modalidades. Exato. Então, assim, entender também o que você não gosta é uma resposta para você descobrir o que você gosta. Eu já entendi, por exemplo, que eu não gosto de esportes coletivos. Então, me colocar num beach tênis, num futebol, não vai rolar. Agora, eu gosto das artes marciais, da musculação, da corrida, porque é a hora que eu me conecto comigo mesma. Então, também, esse processo de descoberta é importante até para a performance no empreendedorismo. Não é? Não, ajuda muito, cara. Eu faço todo dia atividade aeróbica. Meu objetivo, pensando no físico, é de crescer, ganhar volume, então a gente nem precisaria tanto da atividade aeróbica, mas eu faço pela parte cognitiva mesmo. Eu sei que depois de suar, de ficar ali meia hora na escada, 1 hora caminhando, meu rendimento é muito melhor, eu fico com os pensamentos muito mais alinhados e isso me ajuda muito a trabalhar melhor. Então, eu acordo cedinho para fazer tudo isso e as consultas fluem muito melhor. Tem vezes que eu chego na clínica, nos meus dias de descanso, que também a gente tem que descansar, ninguém é de ferro. E as meninas da recepção, só de me cumprimentarem, já sabem. Não treinou, né? Então, cara, fica escancarada no meu rosto. O dia que eu não treino é o dia mais difícil da semana. E eu gosto porque realmente é uma liberação hormonal que a gente fica muito, muito tranquilo, muito confortável. Eu deixo meu time doido, que eu saio da academia quando eu fiz... Foi um treino bom que rendeu, ou de cardio, eu mando áudio. Galera, daí eles falam, cara, o que aconteceu? É exatamente isso. Finazzi, e tem uma perguntinha aqui, cara, que a gente sempre faz para os nossos convidados. Chegando à nossa última pergunta aqui, que quando a gente fala sobre o Código 42, né, no livro do Mochileiro, o Código 42 significa respostas, né, para as questões da vida, do universo. Eu sempre gosto de olhar para o nosso convidado e perguntar para você, né? Compartilhou com a gente sobre a sua jornada, o que é o Código 42 para você, do ponto de vista de vida, e também dos seus negócios, do que você faz. O que você acha que muda esse jogo? Cara, eu acho que o segredo não está na resposta, mas sim na pergunta. Eu tenho 25 anos, tenho muita coisa ainda para descobrir, para viver, e se eu soubesse todas as respostas, eu não ia me mover adiante, não ia tentar descobrir tudo isso. Não é um manual, não é um roteiro, não é um script que a gente segue. Mas acho que as perguntas são as que nos movem. Então, aonde será que a medicina vai me levar? Aonde será que vai dar se eu continuar treinando? Aonde será que eu vou se eu fizer esse podcast? Quais portas vão se abrir? E eu acho que o nosso bate-papo de hoje foi muito disso. Abriu pensamentos aqui para mim, portas.
Quem sabe mais pra frente a gente não tenha novas oportunidades. E é isso. Se eu puder deixar algum recadinho, fazendo um saldo de tudo que a gente teve aqui, seria pergunte-se mais e corra atrás das respostas. Mas foca na pergunta, que é bem mais importante. Excelente, adorei. Finazzi, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, passar com você nas suas 2 clínicas, deixa aí suas plataformas. Bom, meu Insta é o @Dr. Finazzi, então pode me seguir lá. Tem algumas palhaçadinhas, tem alguns conteúdos legais, mas também tem bastante conteúdo sério, então pode me acompanhar por lá. E tem o TikTok também. Esse eu não lembro muito bem, é viralizado lá, a Gabi que cuida, eu não manjo muito de rede social. Eu acho que é Dr. Finazzi ou Giovanni Finazzi. Mas se quiser passar, tem um linkzinho lá, manda uma mensagem, a Ana vai te orientar direitinho. Tem acompanhamento online, tem presencial, tem bastante coisa para a gente conseguir atender todo mundo que precisa pelo mundo todo. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença. Cris, suas redes sociais. No Instagram, cristiano.ffreitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas. Estou escrevendo agora, hein, menina? Agora com vídeos fitness. Ah, é verdade? Isso aí é verdade. A gente tem que mencionar tudo verdade, isso. Verdade. Por aqui, @MiaBolraf e nós somos @código42 em todas as plataformas. Siga a gente, acompanha que toda semana tem episódio novo. Até a próxima. Valeu.